Então tem gente que acha que o milho tem proteína que chega. Não, ele tem 7, 8. Na melhor situação, no melhor tipo de cultivar, nós vamos chegar a 10. Uma vaca de leite precisa de 20, 22. Olá, amigos, tudo bem? Dá lucro? Hoje nós vamos finalizar a série Dá Lucro. E hoje nós vamos entender um pouquinho mais como a gente começou na outra aula, a entender aonde se faz a matemática, onde é que a gente encontra as melhores opções para ter o lucro, né? Para dar lucro, precisamos entender aonde o lucro está. Nós estamos aqui diante de um piquete que não tem nada. Ao ver de muitos e ao ver de alguns críticos, às vezes, vão dizer que não tem nada. Mas para mim tem, gente. Para mim isso aqui é uma área que estava abandonada. Eu tenho aqui mudas de capiaçu, uma parte que eu deixo algumas matrizes aqui. Essas matrizes aqui não são usadas para outra coisa, a não ser ficar aqui para muda. Então elas ficam aqui como uma reserva, porque a gente está eliminando lá mais adiante, então vamos eliminar uma parte do capiaçu. Mas aqui dentro, gente, eu tenho, os animais já estão comendo aqui dentro, já há um dia. Eu ainda tenho alimento, percebendo ou não, né? Nós sempre temos algo que o animal vai comer. Então ele tem alimento, né? Ele encontra um alimento aqui e eles estão aqui. Vamos comigo. Vamos ver como é que é um dia o animal aqui dentro e como é que é ele não estar dentro do piquete. Ali atrás nós temos piquete que não entraram ainda. Então o animal aqui dentro, ele vem para cá para ter o seu volumoso, né? E o volumoso é o que dá lucro para ti. Porque o volumoso que você tem durante o dia para o animal é o que vai reduzir a tua conta lá no coxo. E o alimento ele tem que ser de qualidade. Aqui nós temos alimento de qualidade, gente? Não, não temos. Acontece que, agora olhando para cá, nós estamos desenvolvendo a alimentação de qualidade do animal. Lá embaixo estamos plantando então a plantio hoje, tá? Tifton 85 na parte de baixo, aqui em cima vamos plantar o Tifton 68, tá? Lá atrás nós já temos então ainda aveia de verão, temos milho plantado aqui, temos o curumi plantado também logo abaixo aqui na mesma área. Então enquanto a gente desenvolve o alimento para esses animais, a gente vai entregando para eles o que nós temos na época da seca. Aqui nós estamos no inverno, nós estamos na escassez de alimento. Então a gente obrigatoriamente tem que entregar para eles o que dá. Eu tenho alimento lá melhor para eles? Tenho. Mas se eu começar a gastar logo lá sem esgotar isso aqui, eu automaticamente estou esgotando meu lucro lá, né? O que eu tenho de lucro lá é alimento de baixo custo e alimento de qualidade, que eu tenho lá plantado, tenho aqui plantado, mas isso leva um tempo. Se ele entra muito cedo, ele vai comer logo, ele não vai aproveitar todo o potencial daquele alimento e acaba acontecendo isso. Então, dá lucro, gente, é escolhas. Eu tenho que fazer escolhas. Eu boto meu animal aqui dentro ou não boto? A gente não pode ficar preso a áreas culturais. Ah, porque todo mundo diz, não, porque isso aqui não tem nada que presta aqui, porque isso aqui é só mato, né? O animal não vai comer nada, não. Eu estou dando para eles, por enquanto, ração. Isso aqui é um projeto, gente. Nós temos aqui, esse aqui, ó, mais próximo aqui é um boizinho de engorda, tá? Ele vai para engorda. É um Jersey, não é o animal ideal para engorda? Não, mas ele vai para engorda. Lá mais embaixo, gente, nós temos então Angus, tá? Mestiço com vaca holandesa. Então eles também não são animal puro para engorda, mas eles vão para engorda. E aqui nossas novilhas que estão prestes então a parir, né? Esse ano ainda elas vão ter a sua primeira cria e vão fazer o projeto do leite em cima delas. Então dá lucro, gente, a gente fazer estudo, fazer matemática. E matemática, gente, é complexa. Então vamos olhar aqui na frente o que tinha para eles que eles já estão praticamente consumindo aqui. Parece que não tinha nada, né? Parece que não tem nada aqui, já estão esgotando. O Jersey é uma raça bem mansa, né? Bem dócil, então nós não temos muito problema para lidar com o Jersey, né? Quando eles não estão mal-humorados, né? Às vezes ficam um pouco mal-humorados. Vou mostrar para vocês só aqui, essa parte aqui, e aí nós vamos então entrar mais a fundo no conteúdo. Aqui, no próximo piquete, vocês vão entender por que eu estou colocando o animal aqui. Aqui eu tenho trigo, que eu plantei no ano passado, então eu tenho ainda um resquício de trigo, né? Eu tenho então aqui, ó, algum resquício de aveia, de azevém, né? Então, várias coisas aqui ainda tem. Está terminando o que eu tenho aqui, ó. Aqui tem o resto de azevém, ele já está no final dele. O animal, ele aproveita isso tudo. O animal precisa ruminar, ele precisa consumir, ele precisa de massa verde, é o que ele busca aqui. Assim que ele terminar essa parte aqui tem bastante braquiária aqui na parte superior, né, braquiário, e aí vai até o fundo lá. Quando ele chegar lá no fundo consumindo isso aqui, vai poucos dias.
Aqui embaixo dá o tempo de desenvolver. Então ali nós temos o trigo sarraceno na primeira etapa. No meio nós temos o milho que está pouco desenvolvido, ele não nasceu muito bem, mas não é, é um milho que a gente plantou ali, milho de saco normal, né? Não é milho, aquele milho caro. E lá embaixo temos uma aveia ainda também, que como agora vai esquentar, ela vai estar no seu limite para poder produzir ou não. Então vamos lá, gente, o que nós precisamos? Nós precisamos do conhecimento, é por isso que você está aqui. É por isso que você chega em algum lugar, porque você busca o conhecimento. Então o conhecimento é eu entender o que eu preciso plantar, se vale ou não vale a pena botar meu animal aqui. Isso tudo é uma questão de conhecimento. Por que o animal vem para cá? Ele vem para cá porque eu não tenho uma alternativa hoje viável financeiramente de colocar ele aqui. Eu não posso torar o meu dinheiro aqui, nós estamos falando em lucro. Torar meu dinheiro do pouco capim que eu tenho aqui nesse momento e depois eu ficar sem ter que comprar. Então eu vou aproveitar o que eu tenho na propriedade. A propriedade está me dispondo essa parte aqui, eu vou aproveitar. Terminou de comer ali, nós vamos começar o plantio e preparar então uma pastagem boa e definitiva, porque aqui não era uma área de plantio. Nós estamos começando o projeto aqui, então eu estou explicando para vocês, dentro da minha realidade, dessa propriedade, como é que a gente está trabalhando. Depois eu tenho tudo preparado para ele daqui para frente. Tanto para se tivesse dado frio ou calor. Quem acompanha a série, quem acompanha o nosso canal vai saber disso. Nós estamos preparando então toda a área aqui, preparando aqui, né? Esse plantio aqui é o último que já está pronto, o solo não foi plantado, porque choveu demais. Quem sabe tem até tragédias para cá, né? Tem bastante destruição por aqui, graças a Deus aqui nessa área não. O pessoal então vai entrar com o Tifton aqui, nas duas pontas, no meio eu não planto o Tifton. Por quê? Porque são duas variedades, eu não posso deixá-las se encontrarem, senão nós vamos perder a característica principal dela. Então o 68 vai ficar na parte superior e o 85 na parte de baixo, com uma lista no meio que nós vamos por enquanto plantar milho. Depois nós vamos plantar um outro cultivar de gramínea. A matéria seca, falando do conhecimento, é a primeira coisa que você tem que entender matéria seca. Se você não entende ainda, nós temos dentro do canal, tá, capítulo exclusivo sobre isso. Tá? Então eu não vou me alongar dentro desse capítulo aqui sobre matéria seca. Mas matéria seca é o básico, é entender o que é alimento e o que é água. O principal problema da matéria seca é as pessoas confundirem matéria seca com matéria verde. Tá? Matéria verde é o que eu tenho inicialmente aqui. Isso é matéria verde, tá? Isso é massa verde, matéria verde. Matéria seca, tá? Resumindo muito a questão, para quem quer se aprofundar, tem os capítulos lá dentro do canal, é eu pegar isso aqui, tirar toda a água, espremer aqui, deixar somente o que não é água. Isso é matéria seca. E o teu animal come matéria seca. A água daqui, ele vai até aproveitar, mas o que alimenta ele, o que faz, dá lucro, é a matéria seca. Então você precisa entender de matéria seca, gente. Depois, nós precisamos entender a característica e a necessidade do meu gado. Qual é a raça dele, o que ele precisa, se ele é de leite, se ele é de corte, quanto que ele precisa. Porque a característica de cada raça, ela muda. E como ela muda, você tem que mudar a dieta daquele animal. Né? Eu não venho aqui passar dieta, não me perguntem dieta, porque eu não tenho como passar dieta, porque eu não conheço a sua propriedade, eu não conheço a sua disponibilidade de alimento, e eu não conheço o seu animal, e para fazer dieta tem que ir ao local. Né? Não se faz dieta à distância. Então, a dieta, eu sempre vou passar para vocês parâmetros e condições para que vocês consigam caminhar no sentido certo, para ter lucro. As possibilidades, eu tenho aqui um resuminho, gente, para vocês entenderem. As possibilidades válidas e a promessa fria. Possibilidade válida é aquilo que eu vou plantar e vai valer a pena para mim. Mas para o vizinho talvez não, porque ele cria outro animal, porque ele trabalha com outra raça. Então eu preciso entender qual é que é as possibilidades que são válidas para mim. Um exemplo, se eu vou comprar alimento, eu vou comprar um resíduo, eu tenho que entender se aquele resíduo ele tem um valor que vale a pena para me botar para aquele animal. Ou eu vou matar meu lucro ali. Né? Então se eu quero que dê lucro, eu preciso pensar nisso. É melhor muitas vezes eu pegar, arrendar a terra do vizinho do lado que está lá ociosa, por exemplo, esse espaço aqui que está ocioso, plantar ele, gerar massa aqui do que eu estar comprando. Então eu posso gerar muita coisa aqui dentro desse espaço que estava morto. É o que a gente vai fazer agora, nós estamos esgotando para não jogar fora, o animal vai comer tudo que nós temos aqui. E aí nós vamos entrar com o plantio aqui, plantio de pastagem. Então isso aqui vai virar um corredor para ele pastar aqui, alimento de qualidade. Mas enquanto não tem alimento de qualidade, ele vai comer o que está aqui para não se jogar fora. Aproveitamento. O lucro muitas vezes é aquilo que você deixa de gastar. E eu deixo de gastar quando eu não jogo fora isso aqui. Então aproveitamento, o desperdício, gente, é o pior vilão do lucro. É o que a gente tem de desperdício todo dia. Seja na nossa despensa, na cozinha, seja aqui perto do gado, né, no que ele come, em todos os cantos.
né? O desperdício é o grande vilão do lucro social. Nós temos um outro parâmetro, gente, que é o rumen do animal. Você tem que entender o rumen do animal. O animal ele precisa de 15 dias de adaptação para um alimento e mais 15 dias depois de readaptação para outro alimento. Então eu entrei com isso aqui, eu tenho que entrar com isso aqui sabendo que ele tem 15 dias para se alimentar. Nós temos 15 dias aqui de alimento para ele se alimentar desse tipo. Ele começou lá embaixo. Começou com braquiária lá no fundão, lá, onde tinha o capiaçu lá, ó, ele esgotou lá e vem vindo. Até ele chegar lá vai dar em torno de 30 a 30 e poucos dias. Então o rumen dele se acostumou e ele consegue aproveitar bem esse alimento. Então não adianta eu entrar ou comprar um alimento que ele vai durar uma semana. Não, você tem que entender que o rumen ele precisa de uma adaptação. Então você perde um tempo, o animal dá uma queda até ele se adaptar e depois ele começa a dar um ganho. Aí quando ele começa a dar um ganho, você troca o alimento de novo, então é um problema. Então você tem que cuidar um pouquinho com isso. Pelo menos manter a ração sempre a mesma e uma constância dela, para compensar um pouquinho as mudanças que nem nós aqui agora. Nós estamos mudando, né, o alimento dele gradativamente, porque aqui eu tenho trigo, lá eu não vou ter, mas a braquiária está em todo o espaço. Então essa mudança, né, progressiva é tranquila, mas quando eu mudo de forma muito... Eu tiro ele daqui agora, boto ele no milho direto, né, sem uma adaptação, não, eu preciso ir aos poucos. Né? Então, rumen, entender o rumen. O vídeo fica longo hoje, gente, porque hoje a gente tem que entrar em alguns assuntos para fechar o nosso da lucro. O que nós temos ainda de pensar? Nós temos que pensar o custo dentro da matéria seca, quanto nos custa o NDT e quanto nos custa a proteína. Exemplo clássico. Quando eu tenho um cultivar de milho, eu tenho dois elementos para mim pensar dentro do milho. Tá? Que o milho é o que mais apaixona e que muita gente tem essa amara pelo milho. O que o milho tem de ruim? Ele tem pouca proteína. Por que pouca? Pouca porque ele não atende a necessidade nem do leite e nem da engorda. Eu preciso compensar. Por isso que todo concentrado, ele recebe o farelo de soja. Ele recebe o quê? Proteína. O que o milho tem de positivo? De positivo e que agrada a qualquer animal, e que agrada ao teu bolso, é a energia que ele tem. Ele tem muita energia. Então a energia do milho e o amido dele é inquestionável. Mas sempre me falta um pouquinho, então, da dita proteína. Então tem gente que acha que o milho tem proteína que chega. Não, ele tem 7, 8. Na melhor situação, no melhor tipo de cultivar, nós vamos chegar a 10. Uma vaca de leite precisa de 20, 22, né? Depende da produção de leite dela, vai precisar de 22 a 23. Depende da produção de leite dela, ela consegue produzir com 18. Mas 18 é um número baixo para mim. Eu prefiro trabalhar com 20% para uma vaca de leite. Na engorda, eu vou precisar de 13% de proteína no mínimo. O milho não entrega isso. Então você precisa compensar. Farelo de soja é o primeiro que a gente usa. Porém, nós temos alternativas e a gente tem que sempre buscar isso. Por isso que na série da lucro a gente fala em caroço e algodão, uma fonte de muita energia e também de bastante proteína. Nós falamos da moringa, que é uma coisa que nós vamos estudar mais a fundo ainda daqui para frente. Provavelmente eu quero participar de um congresso nacional, que vai acontecer agora nos próximos meses, lá no norte. E vou trazer para vocês muita novidade sobre essa questão da moringa, mas isso no momento oportuno. Hoje nós vamos então encerrar essa série do Da Lucro, para depois a gente entrar em outros horizontes muito interessantes. Por outro lado, gente, nós temos que entender como um alimento funciona e quanto que ele me vale. Então vamos agora para a dita matemática, gente. Gente, calculadora. Vamos ter que pegar na calculadora, mas vamos lá. Não, brincadeira, gente, não é a calculadora em si, mas entender o cálculo. Vamos pegar alguns parâmetros. Primeiro parâmetro, tá? Existe um trabalho feito aqui nessa região, um trabalho feito por estudiosos daqui sobre capiaçu e curumim. São precursores ao meu trabalho. Hoje nós fizemos um trabalho aqui, estamos trabalhando aqui com isso, mas tem gente que fez muito trabalho há mais tempo. Então, a informação, o conhecimento já está posto há mais tempo. Nós estamos renovando esse conhecimento. Nesse estudo se concluiu, de uma forma muito fácil e objetiva, de que uma vaca submetida a capiaçu e uma vaca submetida a curumim, no curumim ela consome menos ração. E o que isso diz? Que dá lucro. Então o curumim já está estudado, não é eu que vou dizer para vocês lá na frente, que ele vale a pena e dá lucro. Mas por quê? Porque ele é um alimento de qualidade. Quando um animal ele se alimenta com alimento de qualidade, ele chega no coxo e vai consumir menos ração. Essa é a equação que você tem que entender. Então, eu preciso chegar ao coxo gastando menos ração. Esse é o objetivo de você entender o que é dar lucro. É menos ração no coxo. Lá que está o vilão. Mas vamos lá. Imaginamos que para nós complementar a nossa dieta, nós vamos usar algum derivado industrial, resíduos da indústria. Nesse caso, vamos considerar duas questões. Casquinha de soja. A casquinha de soja, ela tem 90% de matéria seca. Lembra que eu falava de matéria seca? Significa que eu tenho só 10% de água. O que eu tenho dela dentro dessa matéria seca?
13% de proteína e aproximadamente 67% de energia, NDT. Quanto que eu consigo usar na minha dieta para o animal de casquinha de soja? Até 30% do que o animal vai comer. Então, o custo dela custa 1,10 a 1,30 o quilo, ou 1.100 a 1.300 a tonelada, falando a números de hoje. Nós estamos aí no mês de setembro de 2023. Então, ela vai comer o quê? 1,5 kg por dia. Esse é o limite de que ela vai comer por dia, né? Um animal adulto. Mas vamos comparar com outro item. Se você pensou em cevada úmida, tem na tua região, o frete não é caro, você tem que lembrar que da cevada úmida eu tenho 25%, cevada úmida, não seca, 25% de matéria seca. Significa 75% de água. Tu vai transportar, tu vai comprar 75% de água. Tu vai transportar 75% de água. Aí ela vai se tornar um pouco mais barata. Ela vai se tornar R$ 390 a tonelada, 39 centavos por quilo. Porém, gente, eu tenho que multiplicar os 39 centavos por 4, né? Por quê? Porque eu tenho apenas 25% de matéria seca. Então, eu multiplicando por 4, eu tenho o valor real daquele alimento. Claro que na casquinha 90%, nós temos uma diferença de 10%. Vai me dar R$ 1,60 o quilo, mais o frete. Mas a qualidade da cevada é muito melhor, porque ela tem acima de 25% de proteína contra 13% da casquinha. Por outro lado, ela tem 74% de NDT, ou seja, é um alimento bem completo para gado de leite perfeito, mas tem que valer a pena. Eu tenho que botar na conta quanto que me custa o frete, e se isso chegando à propriedade é interessante. Mais uma vantagem da cevada úmida, eu consigo alimentar o animal com 2,5 kg de matéria seca dela, né? Ou seja, eu posso fornecer até 10 kg por dia, que eu tenho que também dividir por 4 para chegar em 2,5 kg de matéria seca, como ela tem 25% de matéria seca. Então, ela tem 25% de matéria seca, 75% de água. Então, eu pegando 10 kg que eu consigo dar para o animal, é o meu limite, 10 kg dia, eu vou dividir por 4. Eu estou alimentando ele com 2,5 kg de matéria seca. Tem animais que vão comer 7, 8 quilos, 10 quilos de matéria seca. Então, você ainda precisa do volumoso. É o que a gente está diante agora. Volumoso. Eu preciso desse alimento aqui para complementar lá embaixo com outro alimento muito energético e barato, para mim não cair na ração, na indústria da ração. Então, gente, esse aqui, por exemplo, são 2 exemplos. Por um outro lado, eu tenho que entender se eu estou trabalhando com um macho, estou trabalhando com uma fêmea, qual é a raça que eu trabalho, qual é o objetivo que eu tenho, engorda, leite, cria, recria. Então, tudo isso, gente, vai levar em conta o que aquele animal vai precisar. E se vai valer a pena eu pegar uma casquinha de soja, ou se vai valer a pena eu pegar uma cevada, ou se vai valer a pena pegar um caroço de algodão, considerando que todos eles têm um custo baixo de transporte, porque tem que cuidar com o frete. Hoje nós pegamos caroço de algodão da Bahia até aqui. Mas por quê? Porque o valor nutricional dele é alto, o valor de compra dele é baixo e o resultado dele é muito positivo. Então hoje aqui no estado do Rio Grande do Sul se usa o caroço de algodão vindo da Bahia. Mas é porque vale a pena, gente. Só porque vale a pena. Porque senão a gente ia comprar ração e não ia estar trazendo o caroço de algodão. Você tem que sempre fazer matemática. Seja de cabeça, se você é bom de matemática, ou pegando a nossa calculadora aqui. Bom, gente, eu vou trazer os dados aqui dessa tabela, tá? Essa tabela vai estar o link que é sobre bubalinos de corte, tá? Vamos lembrar do nome bubalinos, vai estar aqui na nossa descrição. O link onde você chega nessa tabela, que é o texto mais importante que a gente traz dentro da série da Lucro. Tá? É um dos textos muito importantes, muito maravilhosos que a gente tem e com exemplos muito práticos dentro desse texto. Mas vamos lá. Imaginamos agora numa situação de gado de corte. Quando você quer ter um ganho médio dia de 200 gramas, 400 gramas ou até 1,4 kg, eu vou ter que mudar a dieta. Mas vamos entender um pouquinho. Para mim ganhar 200 gramas num animal, para ele não ficar no 0 a 0, eu preciso dar 7,8 kg de matéria seca dia. Para eu atingir 1,4 kg dia de ganho nesse animal, eu teria que dar 8,9. Mas espera aí, Ricardo, mas é tão perto esse número? 7,8 e 8,9? 1,1 kg só de diferença. Olhe na tabela depois. Veja que depois de não observa meus rabichos aqui, tá? Isso aqui é meus cárcuros. NDT, próximo item, gente. NDT. O NDT vai subindo. Aqui, na matéria seca, o animal não tem estômago que dilata, não. Se você quer ganhar 1.400 gramas aqui dia, você tem que aumentar a qualidade do alimento, não é a quantidade. A quantidade sobe pouco, mas você vai ter que aumentar bastante a qualidade, ó, de 4,9 para 6,8. Aqui sim você aumentou muito. Proteína, mesma coisa.
Você saiu de 0,63, que é 630 gramas por dia de proteína, e você teve que dar 970 gramas. Veja que nós temos um aumento de mais de 50%. Aqui sim é que faz as diferenças para você ter o ganho. Então você tem que aumentar a qualidade do alimento, porque o estômago dele é limitado. Entenda isso, gente. Dar lucro é entender do animal. Dar lucro é entender do capim. Dar lucro é buscar conhecimento. E para finalizar essa série, para finalizar com chave de ouro, eu quero, de joelhos, agradecer a cada um de vocês, aqui, agora, por ter estado aqui comigo até o final do vídeo e até o final dessa série. Porque você está de joelhos também diante do sucesso. E o sucesso só vem para você se você tem sacrifício. Estar de joelho, meu amigo, não é nada. Nossa vida a gente cai toda hora, a gente trupica, a gente se esbara, a gente se arrebenta todo. Mas é isso aí, a gente tem que levantar e correr e caminhar e buscar em cima do teu animal o teu lucro. E buscar com amor, cuidar bem dele. E isso aqui não é cuidar mal, gente. Isso aqui é você dar para ele o que você tem agora, fazer o teu melhor nesse momento. É assim que você está fazendo. Você está buscando o conhecimento que é o melhor que você tem nesse momento, para depois levar o conhecimento para dentro do teu solo, da tua propriedade. E conte com a Silar e conte comigo, porque estarei aqui para muito mais conhecimento e levando você ao sucesso. Agora, trazendo na prática aqui com os animais. Nós vamos trazer aqui desse nada que parece aqui, para o todo que vai aparecer aqui embaixo. Isso é um desenvolvimento que não adianta eu fazer mágica aqui, não, eu tenho que mostrar para vocês como faz, e como é que se chega, e qual é o resultado que está dando, qual é o capim que está dando melhores rendimento. É para isso que a gente começa então agora 2 séries, o caminho do leite e o caminho da engorda, certo? Aguardo vocês!